Amados irmãos e irmãs, para onde você vai? Para onde nós vamos quando deixarmos este corpo? Você já sabe? Seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro, isto é, Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, 15, 16. No versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse, diz o seguinte: felizes aqueles que lavam as suas vestes, para ter direito à árvore da vida e entrar na cidade santa, Nova Jerusalém, pelos portais de pérola. Ficarão de fora os cães, isto é, os falsos profetas. Ficarão de fora os devassos, os idólatras, os feiticeiros, os satanistas, os assassinos. Ficarão de fora os adúlteros, efeminados. Ficarão de fora, um pacote todo, aqueles que cometem imoralidade sexual, pedofilia, prostituição, a sexualidade, prostituição, adultério. E também aqueles que amam e praticam a mentira. Nela não entrarão, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Quando você morrer, para onde você vai? Quem estará esperando por você do outro lado? Você tem fé? Você acredita que você tem um corpo espiritual dentro de você? Que esse corpo físico, ele vai se desfazer, mas você tem um outro corpo, que é você mesmo, como eu que estou falando com você. Esse corpo espiritual vai partir e ele vai para um julgamento. Não é o juízo final ainda, mas é um julgamento individual. E Jesus sempre alertou, e nós também, em nome de Jesus, alertamos as nações, os povos, para que estejam preparados. É preciso estar preparado, porque não sabemos o dia e nem a hora. Jesus pregava muito em parábolas. E sempre no final da parábola, ele alertava a respeito disso. Sim, alertava a respeito disso. Estejam preparados. Como alguém que pratica, por exemplo, algum tipo de esporte ou defesa pessoal, treina defesa pessoal, faz cursos e treina defesa pessoal, para estar preparado a um momento inusitado, porque há muitas situações e circunstâncias, muitas, em que nós nos deparamos e as coisas podem acontecer e dar ruim para nós, para você, se não estiver preparado. Até mesmo um cão ou qualquer tipo de animal, pessoas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão partindo antes da hora. Sim, por não estar preparadas. Agora, uma pessoa bem preparada, ela pode prolongar ainda mais a sua vida. Prolongar ainda mais se ela está preparada. Sim. Como, por exemplo, um jovem, houve uma discussão do trânsito, ele saiu do carro, o outro saiu do carro também, e quando se aproximaram, o jovem foi dar um soco no outro, na briga de trânsito. E quando ele deu, não foi um soco bem aplicado, ele não sabia nada de defesa pessoal. O outro estava armado, puxou a camisa e tirou a arma. Deu para perceber que ele não sabia manusear muito bem a arma, mas ele puxou a arma. No que ele puxou a arma, ele atirou. O outro, totalmente despreparado, poderia dar um chute na arma, na mão, e aplicar um golpe de uma defesa pessoal. Ou poderia ter já feito isso antes, quando se aproximou,
dar um direto, um gancho ou um cruzado, apagava a vítima, apagava o adversário, tirava a arma, desarmava, chamava a polícia. Mas não foi o que aconteceu. Despreparado, ele foi morto. Estava despreparado. Só para... Isso é fato, meus irmãos. Isso acontece em todo lugar, todos os dias, a cada segundo, no mundo inteiro. As pessoas estão morrendo em diversas situações. Porque não estão preparadas para um confronto. E muita gente anda armada. Tem gente que sabe usar, tem gente que não sabe usar. E tem gente que morre com a própria arma, mesmo treinado. Há situações adversas, muitas e milhares e milhares. E nós aprendemos com os erros dos outros, mas precisamos treinar para estar preparado. Agora, você está preparado para se encontrar com Cristo? Está preparado para estar diante do tribunal de Cristo e responder pelas suas obras, sua expressão, suas palavras, suas atitudes? O que você tem feito até o dia de hoje? Deus não quer saber do seu passado. Se desse passado você se arrependeu verdadeiramente, se converteu, se lavou no sangue de Jesus Cristo, lavou as tuas vestes. Essas vestes são não as vestes exteriores, que nós precisamos sempre lavar nossa roupa, porque sempre se suja. Então lavamos e usamos, mas existe uma veste interior que também nós precisamos lavar todos os dias, com arrependimento, pedido de perdão, reconciliação e uma conversão constante. Nossas vestes são brancas e lindas, mas elas se mancham com nossos erros, nossas atitudes que desagradam a Deus. É verdade, existem diferenças de pecado, pecados veniais, pecados leves e pecados grandes e graves. Quem é filho de Deus não comete pecado grave e grande, mas sempre comete pecado leve e está sempre se manchando. Agora, quem comete injustiça e vive na iniquidade, esse está não só com as vestes imundas, mas completamente numa vergonha, uma escuridão terrível. Mas digo que devemos lavar, como no Apocalipse você ouviu. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, para ter direito à árvore da vida. A árvore da vida que produz fruto, os frutos da árvore da vida que está no paraíso de Deus, que está na cidade santa, na praça, na beira dos rios de água viva, que brota do trono de Deus. Descrita no Apocalipse, capítulo 22, 21, 22, que fala da recompensa dos eleitos, dos vencedores. Nós temos que ser vencedores para poder ter o direito a esta árvore da vida. Isso nos só lembra lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram e perderam esse direito. Mas Jesus Cristo nos trouxe a garantia deste direito, de entrar no paraíso e comer do fruto da árvore da vida. Então vamos a julgamento e precisamos estar com as nossas vestes purificadas, limpas. Não podemos se apresentar no tribunal de Cristo com as nossas vestes sujas, senão vamos para prisões e outros para uma condenação eterna. Sim, condenação eterna ou para prisões, a fim de ser reeducados. Amados irmãos e irmãs, pensem bem, o que Deus tem prometido aos eleitos, aos vencedores, é algo fora de todo o comum, extremamente, amplamente, profundamente fora de todo o comum, um sobrenatural, mas são palavras fiéis e verdadeiras, uma herança para aqueles que são vencedores. Você precisa vencer. Vencer o que, pregador? A tentação, as provas, os erros. Vencer as situações que aparecem todos os dias, contrárias. Sim, evitar que nossas vestes se sujam com um mau comportamento, uma péssima conduta.
Precisamos ter responsabilidade, compromisso, honestidade, qualidade. Honestidade em nosso trabalho, nosso tratamento com nossos irmãos, vizinhos, com as pessoas no trânsito que estão se matando por um nada. Por picuinhas estão se matando, se autodestruindo. A infidelidade conjugal, quantos crimes passionais. Briga dos trânsitos, quantos crimes. Sim, as pessoas andam armadas, e muitos andam armados. Outra vez, houve uma briga de trânsito, um saiu com um bastão de beisebol, foi agredir o outro, fechou o carro do outro e foi agredir. Quando ele foi agredir e deu a primeira bastonzada, levou um montão de tiro, morreu. Parece que o outro era um policial até. E nem foi preso, foi legítima defesa, veja, por causa de briga de trânsito. Teve que partir. Será que ele estava preparado para se encontrar no tribunal de Cristo? Infelizmente não estava preparado. Com essa expressão, essa atitude, um taco de beisebol, aqueles de madeira. Ele partiu e com aquele taco poderia matar o outro. E o outro se defendeu com a arma. Não é só policiais que andam com uma ou duas ou mais armas, mas tem gente treinada também que anda com arma. Tem gente que anda com arma, não sabe quase nem manusear, mas anda armado e é um perigo. Taco de beisebol, faca, facão, enfim. Por isso, nós precisamos nos preparar. Não podemos morrer de qualquer jeito, em qualquer situação. Pense bem nisso. Pense na sua família. Você que é pai, marido, você que é mãe, mulher, a traição, a infidelidade traz uma desgraça tão grande na humanidade, na sociedade, nas famílias. A infidelidade da parte do homem e da mulher são pecados gravíssimos. Você não pode morrer numa situação dessa, com a infidelidade manchando as suas vestes, sem antes ter se lavado e purificado no sangue do Cordeiro. O que vai acontecer? Seu nome não vai estar escrito no livro da vida. Você não terá o direito à árvore, ao fruto da árvore da vida, nem entrar pelos portais de pérola da nova cidade, Jerusalém, que desce do céu, em novo céu e uma nova terra, não neste céu e nesta terra, um outro que Deus criou para a sua comunidade. Pense, meus amados irmãos, uma cidade toda murada, enfeitada com pedras preciosas, muralhas de jaspe, com cerca de 60 metros de altura, alicerces de pedras preciosas, todo ornado, portais de pérola, portal gigante de pérola, uma pérola só, 3 portas do lado sul, 3 portais do lado norte, 3 portais do lado leste e do lado oeste. 12 portais de pérolas, cada porta um anjo guardando. Cidade de ouro que desceu do céu. Cidade, praças de ouro, árvore da vida. Rio de água viva botando do trono de Deus. O próprio Deus descendo com Jesus Cristo para morar nesse novo céu, em nossa nova terra, com seus eleitos, seus fiéis. Isso é promessa de Deus, a herança para seus eleitos. Os vencedores. Pense nisso. Você um dia vai morrer. Nós vamos morrer. E precisamos prestar conta diante de Deus. Ele diz, eu julgarei a cada um segundo as suas obras. Nossas palavras também são obras. E por nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Sim, está escrito, Mateus 12, 36. Por tuas palavras você será justificado ou condenado. Palavras vãs, palavras malignas, palavras perversas, palavras arrogantes, soberbas, difamação, calúnia, são palavras que vão nos condenar naquele dia. Mancham as nossas vestes. Você não pode aparecer diante de Deus com as vestes manchadas, impuras.
Você não terá direito algum. Vai ser lançado em prisões, em cadeias. Aqui está cheio de penitenciário. Do outro lado também. É para lá que você vai aguardar o juízo final, aonde a segunda morte é um lago de fogo, enxofre. Lá será lançado todos os falsos profetas, os adúlteros, os efeminados, os desonestos, ladrões, os assassinos, os satanistas, os idólatras, todos aqueles que amam e praticam a mentira, os difamadores, caluniadores, serão lançados lá. Enquanto não são, aguardam nessas prisões. Morte, morada dos mortos, inferno, palavra inferno, morada dos mortos. Isto é, penitenciárias, cadeias, morte, cadeias, abismo, cadeias. Sim, tem modalidade de todo tipo de cadeia para todo tipo de gente. Quando você morre, você não fica perambulando por aí e nem fica no corpo que apodreceu ali, dormindo, invisível. Não, você, quando morre, você parte. Os anjos de Deus são a milícia. Do outro lado, os anjos de Deus são o exército do Senhor. Eles são o exército, são a polícia. Eles são a Polícia Federal, a Polícia Civil, Militar. Eles são as autoridades, os anjos de Deus. Do outro lado, você cai na mão das autoridades que pertencem a Deus, ao reino de Deus. E será levado a julgamento. Por isso ele diz, por tuas palavras será justificado ou condenado. Ele não está falando deste mundo, ele está falando do outro lado, quando você morre. Quando Jesus falou sobre a recompensa, acumular não riqueza na terra, mas nos céus, ele está falando do outro lado. Você se muda, é como você sair de um país, pega o avião e vai para outro país, você se mudou. É como você vai dormir à noite e apaga. E quando acorda, você se levanta. É como se tivesse morrido e agora você está do outro lado. Por isso Jesus comparava a morte com sono. É como que você apagou, desmaiou, foi nocauteado. Quando você abre os olhos e acorda, está do outro lado. Uma outra situação. E que situação será a sua do outro lado? O desespero será grande. Você não está entendendo? Será grande sobre todos aqueles que não estão preparados, sobre os perdedores. Você não pode ser um perdedor, tem que ser um vencedor. Vencedor da infidelidade, vencedor da impureza, vencedor da desonestidade, das falsas doutrinas, vencedor da ganância, da avareza, vencedor das palavras estúpidas, arrogantes, vencedor da calúnia, vencedor de todo tipo de prova. Sim, amados irmãos e irmãs, uma cidade gigantesca, quilômetros e quilômetros de altura e de largura e de comprimento. Morada de Deus que desce no novo céu e a nova terra. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, 21, 22. Ali fala do destino, do futuro, do seu futuro, da sua família, do futuro da humanidade. Você precisa crer. Se você não crer, você vai ser condenado. E lá fala da condenação dos incrédulos e dos infiéis, dos perdedores. Fala da condenação, mas fala da recompensa, da herança que os filhos de Deus terão depois, do outro lado. Existe um paraíso, um lugar maravilhoso, onde aqueles que são vencedores aguardarão essa herança que Deus prometeu, o novo céu, a nova terra, porque haverá ressurreição. E aqueles que são vencedores ressuscitarão como ressuscitou Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o padrão, o modelo de uma ressurreição, de imortalidade, de incorruptibilidade. Jesus Cristo foi esse modelo.
Ele precisou morrer, foi necessário que ele morresse e que ressuscitasse e aparecesse aos seus discípulos para mostrar esta realidade da ressurreição. Eles podiam tocar nele, abraçar. Ele comeu e bebeu na frente deles. Estavam numa sala, num lugar fechado. Ele apareceu no meio deles. Há 2 discípulos que iam para uma aldeia chamada Emaús. Ele apareceu no caminho, começou a andar com eles. A princípio eles não o reconheceram, estava, parece que mais novo. E quando ele fez menção de ir adiante, os discípulos, os 2, eles convidaram, insistiram para que ele entrasse, porque já fazia tarde, já estava escurecendo. E ele entrou com eles. E na mesa, quando no partir do pão, seus olhos se abriram e ele desapareceu na frente deles. Ele que estava explicando as Sagradas Escrituras pelo caminho, porque eles não tinham entendido, compreendido que Jesus precisava passar por isso, pela cruz, precisava morrer, precisava ressuscitar, para mostrar a eles que a ressurreição é uma realidade, a vida eterna é uma realidade. E eles foram testemunhas oculares. Ele apareceu para mais de 500 pessoas também, não foi só aos apóstolos, mas para mais de 500 pessoas. Quando Jesus ressuscitou, depois que ele ressuscitou, diz a palavra de Deus, em Mateus, nos últimos capítulos, que fala da morte e ressurreição de Cristo, no livro de Mateus, diz que muitos corpos de justos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram para seus parentes, lá em Jerusalém. Ressuscitaram em corpo incorruptível. Houve uma ressurreição local. Não sabemos se houve em outros lugares, mas a Bíblia nos relata que lá houve uma ressurreição dos corpos de pessoas justas que tinham morrido. Ressuscitaram e apareceram. Uma ressurreição semelhante à de Cristo. Mas Cristo, Jesus, foi o primeiro que ressuscitou. Corpo imortal e incorruptível. Logo depois, houve uma ressurreição. Está escrito, está lá. Dos 4 evangelhos, Mateus, só Mateus, fala a respeito disso. Por isso, irmãos, foi necessário que ele passasse pela morte para mostrar a eles a ressurreição e a vida eterna. Agora Israel, o verdadeiro Israel, os verdadeiros judeus, os cristãos ou os pagãos se converteram ao cristianismo, que abraçaram a fé em Jesus Cristo. Agora são um povo só. E a terra prometida não é mais a Palestina. A terra prometida não é mais este mundo, mas o novo céu é a nova terra. O reinado de Cristo, sim, vai se cumprir, vai se realizar conforme está escrito nos profetas. Toda a Bíblia Sagrada fala a respeito disso. Isaías é um dos profetas que mais fala sobre o reinado de Jesus Cristo sobre a terra. Isaías. Jeremias também fala, e os demais profetas também falam a respeito do reinado de Jesus Cristo sobre a terra. O profeta Daniel, por exemplo, no capítulo 2, no capítulo 7. Ele voltará. Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo prometeu, ele voltará. E quando ele voltar, vai estabelecer seu reino na face da terra. Haverá ressurreição, que o apóstolo João, no Apocalipse, no capítulo 20, nos revela, uma primeira ressurreição universal, haverá uma ressurreição no mundo inteiro. E em seguida dessa ressurreição, haverá o arrebatamento daqueles que sobreviveram à grande tribulação. Os sobreviventes que sobreviveram, não morreram naquela grande tribulação, ressuscitarão, isto é, serão arrebatados. Sim, ele enviará seus anjos que recolherão seus eleitos nos 4 cantos da terra. Não sabemos se nós estaremos vivos para sermos arrebatados. Se nós vamos fazer parte deste número, as pessoas que vão ser arrebatadas. Pode
acontecer em nosso tempo, mas pode acontecer em outro tempo, em outro século para frente, não sabemos o dia, a hora e o tempo, o mês, nem um ano. Mas essa ressurreição, essa primeira ressurreição universal, ela acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo. Ele virá dos céus com seus anjos, exércitos de anjos, destruirá todos os ímpios na face da terra. Ele os aniquilará, esmagará a cabeça por um vasto território, fará montões e montões e montões de cadáveres, de todos aqueles que são inimigos, de todos os que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos os que são infiéis e falsos serão mortos pela espada do cavaleiro. Serão destruídos com a vara de ferro que ele tem na mão. Vara de ferro, porque é preciso que ele governe as nações com vara de ferro. E também dará vara de ferro aos seus eleitos, seus escolhidos, para arrebentar com as nações pagãs. Sim, é dia de vingança, dia do Senhor, escuridão, dia de destruição, matança contra todos aqueles que foram inimigos de Deus, da sua palavra, do seu povo, dos verdadeiros cristãos, da verdadeira igreja. Vocês estão compreendendo? Mas quanto aos fiéis, aos eleitos, eles ressuscitarão primeiro, conforme o apóstolo Paulo nos revela nas cartas, carta de Tessalonicenses, carta de Coríntios. Ele fala que é preciso que os mortos ressuscitem primeiro, em seguida, aqueles que sobreviverem serão arrebatados. Haverá uma organização, uma administração feita pelo próprio Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, de seus numerosos anjos, exércitos de anjos. Será visto, será visível à sua volta, como um raio que parte do Oriente ao Ocidente. Será muito rápido, como um piscar de olhos. Ele aparecerá nas nuvens do céu. Não haverá mais tempo. Quem se preparou, preparado está. Quem não se preparou, será destruído, lançado em cadeias e prisões. Aí que haverá um milênio, o reinado de Cristo que dominará toda a terra. Mas não será o fim, e não será ainda o novo céu e a nova terra. Estou falando deste céu e desta terra. Ainda a sétima trombeta, quando a sétima trombeta tocar, é a última trombeta. Quando ela tocar, o sétimo anjo, o reino de Deus e de Cristo se estabelecerá sobre este mundo e dominará tudo. É tempo de recompensa para seus servos, os profetas, os santos e aqueles que temem o seu nome. Tempo de julgar os mortos. Uma primeira ressurreição. Haverá outra? Sim. No final ainda, no juízo final, haverá uma ressurreição geral. Os pagãos, os infiéis que estão presos e que são lançados em prisões, eles também ressuscitarão, mas no final, para serem condenados definitivamente. Definitivamente, num lugar horrível, num lugar ainda pior. Feliz de quem crê naquilo que estou falando, porque só estou transmitindo o que a Bíblia Sagrada, só estou transmitindo a você o que a Bíblia Sagrada contém. É a palavra de Deus, estou transmitindo, sou um transmissor, um porta-voz de Deus. Não são minhas as palavras. Tudo que você está ouvindo, estou tirando daqui da Bíblia e apresentando a você. São palavras da Bíblia, é só conferir. Tudo que falei está escrito nos evangelhos, nas cartas e no livro do Apocalipse. No livro dos profetas está escrito sobre o reino de Cristo, a recompensa dos fiéis e dos vencedores. Imagine, irmãos, muralhas de jaspe cristalino, alicerces de pedras preciosas, decoração de diversas pedras preciosas, diamante, safira, cornalina, berilo, crisópraso, ametista,
diamante, uma variedade de pedras lindas e preciosas, decoração da grande muralha, a cidade, chão de ouro, brilhante como um cristal, ouro, cidade quadrangular, cidade alta, enorme, morada de Deus que desce do céu, mostrada pelo anjo de Deus a João, do futuro. O que será? Deus mesmo vai morar com eles e enxugará todas as lágrimas. Lá nessa cidade não haverá, nesse novo céu e nova terra, nessa cidade não haverá choro, luto, dor, sofrimento. Lá não tem enfermidade. Sim, lá as pessoas não ficam velhas, lá as pessoas não morrem, lá não ficam doentes, não precisa de farmácia, drogaria, não precisa de clínica, hospital, não precisa de polícia. Vocês estão entendendo? Não precisa de exércitos e de armas lá. Por quê? Porque é um povo de justo, um povo de fiéis, um povo de santo, um povo de confiança, um povo honesto, puro de coração, um povo santo. Ninguém causará dano, prejuízo a ninguém. Comportamento, conduta santa, exemplar. Mas começa aqui. Essa conduta santa, esse comportamento começa aqui. Sim, é por aí que nós seremos eleitos e escolhidos, para viver lá. Não podemos entrar com esta educação péssima que nós temos. Não podemos entrar malcriado como somos, desonestos, infiéis, arrogantes, estúpidos, cheio de impurezas e maldade. Lá não entra nada de impuro, desonesto, ladrão. Não entra avarento. Lá só entra quem trata bem os outros. Aqui. Quem trata bem os outros aqui. Quem ama de verdade aqui. Quem é hospitaleiro aqui. Quem pratica a caridade aqui. Quem dá vida pelo seu irmão, seu amigo. E até dá vida pelos pecadores. São poucas as pessoas, são raras as pessoas que entrarão lá, são raras. São, no montão de gente, alguns escolhidos. E Deus vai escolhendo em cada geração Deus vai escolhendo as minorias e forma um povo numeroso de justos e de santos. Aonde viverão lá? Lá ninguém prejudica ninguém. Se você é gordo, se você é magro, alto demais, se você é feio, feia, se você é velho, se você tem defeito no seu rosto, não tem braços ou pernas, quando você passar na máquina, é uma ilustração que estou falando, quando você passar naquela máquina, como se fosse um raio-x, um xerox, quando você passar ali, acenderá a luz verde. Sim, não é adúltero, não é infiel, luz verde. Não é desonesto, luz verde. É puro de coração, luz verde. Não é avarento, ganancioso, luz verde. Não é satânico, não é maldoso, não é malcriado, não é mentiroso, luz verde. Mas o contrário disso, a luz vermelha. Vermelha, desonesto, não entra, não pode entrar. Acendeu a luz vermelha. Não tem qualidade, responsabilidade, não tem compromisso. Trata mal os outros, acendeu a luz vermelha, não pode entrar. Você está entendendo? Não entrará. Ninguém que cometa abominação, ame e pratique a mentira. Por isso, precisamos lavar as nossas vestes. O sangue do Cordeiro, a palavra de Deus, purifica as suas vestes também. O Espírito Santo purifica as suas vestes também. A confissão, o arrependimento sincero, purifica as suas vestes também. Os sacramentos, tudo que é sagrado da igreja, também. A palavra de Deus purifica. Como Jesus falou aos discípulos, vocês estão purificados pela palavra que vocês ouviram de mim. A palavra de Jesus purificava, porque ele estava ensinando a verdadeira